Ei. Então, esse é um episódio um tanto diferente do que geralmente tenho colocado aqui. Eu falei já há algum tempo que eu tava afim de voltar a colocar episódio novo no meu podcast, no meu processo criativo, mas não tinha muita vontade, muito tempo, muita ideia também para o que falar. Mas de uns tempos pra cá tem um assunto que tá permeando aqui minha cabeça, sabe? Já tem alguns dias. E por causa disso achei conveniente gravar um episódio do podcast. Daqui a pouco a bateria da câmera descarrega e vai ficar só o áudio de toda forma. Eu vou tentar preencher com os outros vídeos do Dias Comuns para que dê continuidade ao vídeo, mas no mais vai ser basicamente só fala. Espero que vocês aí que assistem o Dias Comuns curtam esse formato, porque vai ser uma coisa que eu vou continuar fazendo, não sei com que frequência, mas é uma coisa que eu vou continuar fazendo. Espero que vocês estejam por aí também, como vocês têm estado nos Dias Comuns, onde eu guardo as memórias. Quando alguém me pergunta qual é a memória mais antiga que eu tenho, ou quando eu vejo alguém falar sobre suas memórias mais antigas, eu lembro da minha. Eu tenho um irmão que se chama Henrique, ele é um ano mais novo que eu. E minha memória mais antiga é de manhã com o Henrique na barriga. Eu tô na entrada da cozinha da casa que a gente morava e tô sentado assim no chão. E eu lembro dela virando assim, ela tá tipo na pia. Eu tô entrando na cozinha, ela tá tipo na pia. Sei lá, uns 10 metros, 5 metros de distância entre eu e ela. Ela tá na pia e aí ela vira, como se fosse pro fogão, não sei. Mas ela vira assim e eu consigo ver a barriga dela assim, né? Eu tinha menos de 1 ano, talvez, porque a diferença entre eu e Henrique é de 1 ano. Então se ele tava na barriga, eu não tinha 1 ano ainda. Ele nasceu no dia 4 de outubro e eu nasci no dia 20. Então, pra eu fazer 1 ano, acredito que ele teria que ter nascido. Então essa é a minha memória mais antiga. A Meline fala que não é uma memória, que eu vi essa cena em alguma foto ou de alguma forma a minha cabeça criou a partir do que mãe contou ou conta, sei lá. Mas eu acredito que não, acredito que seja de fato uma memória. E em relação a memórias antigas, eu tenho geralmente uma cabeça muito boa. Eu não lembro das conversas que eu tive ontem ou hoje de manhã, mas eu consigo lembrar que em 2013 eu tava ouvindo Queens of the Stone Age enquanto o ônibus que eu tava dobrava-se na rua e parava no engarrafamento porque a seleção japonesa estava se hospedando no hotel na rua do meu colégio na época da Copa das Confederações. E enfim, eu tenho essas memórias antigas de longo prazo muito bem cristalizadas na minha cabeça. Mas as memórias mais novas, mais recentes, mais perto, não são tão reais quanto as memórias antigas. Já até falei disso em algum episódio do Dias Comuns, que eu não lembro qual. Mas no começo desse ano, eu decidi tentar reter no Notion todas as informações do que eu consumo durante o ano. Aí, por exemplo, eu tô anotando agora os filmes que eu assisti em tal mês, tô anotando o que esses filmes me causou, que tipo de reflexões eu tive a partir do que eu li, do que eu vi, do que eu assisti, do que eu ouvi, de podcast, de música, enfim. Pelo menos estou tentando guardar a minha rotina, o que eu fiz hoje, por exemplo, se eu corri ou não, se eu fui pro boxe ou não, se eu prospectei, enfim. Tô tentando guardar a minha rotina, o que de especial aconteceu nessa rotina, qual conversa eu tive e com quem que me afetou de alguma forma, em algum nível. E eu tive essa ideia no final do ano passado, porque eu não sei exatamente dizer qual foi o motivo que me instigou a registrar o máximo de coisas possível da minha vida. Talvez seja por esse fato de que eu não consigo reter coisas perto. Não consigo reter memórias perto. Consigo reter memórias que me afetaram de alguma forma de longo prazo. Então, as coisas de 2024 que eu vou lembrar daqui a 10 anos vão ser coisas
que eu considero importante. E eu meio que uso isso como um filtro. Se um acontecimento, um contexto, um momento se transforma numa memória e fica em mim por longo prazo, eu considero isso importante. O que eu não consigo reter, eu penso então que não é tão importante assim e que tudo bem eu esquecer, eu não guardar. Inclusive isso foi o tema da minha sessão na terapia essa semana. E o exemplo que eu dei pro meu terapeuta foi que na sessão passada eu não lembrava de nada, exceto a última coisa que eu falei. Eu não lembrava o que eu tinha falado antes, nem o que o psicólogo tinha falado antes, mas eu lembrava a última coisa que eu tinha falado. Então, pra mim, dessa sessão, o que mais importou e o que vale a pena, pelo menos pro meu inconsciente ou consciente, sei lá, ter guardado a informação, foi somente o final da sessão. Então, talvez esse meu lance de querer guardar todas as informações possíveis do ano de 2024 seja para que eu construa um acervo de memórias. E, de novo, não sei bem para quê, mas eu sinto essa urgência em guardar essas memórias, os meus dias, os meus momentos, as minhas reflexões, as minhas críticas, os meus questionamentos. E dentro dessa vontade de querer guardar, também aliado a isso talvez está o fato de compartilhar. E é aí que entra o Dias Comuns, é aí que entra o YouTube, é aí que entra esse episódio aqui. Há algum tempo eu fico pensando nessa dicotomia, talvez, por falta de palavra melhor, nessa talvez, sei lá, contradição, não sei bem explicar o que é. Eu não consigo mais criar algo e guardar só pra mim. Eu tenho a tendência de querer compartilhar na internet essa coisa que eu crio. Por mais íntima que seja, e aqui eu tô falando especificamente mais de texto, por mais íntimo que um texto que eu escreva seja, eu tenho a intenção de compartilhar na internet. Porque eu penso, isso aqui talvez possa ajudar alguém, sabe? Isso aqui talvez possa afetar alguém, possa provocar alguém, enfim, possa ajudar esse alguém de alguma forma. Esse episódio aqui, por exemplo, é a personificação do que eu tô tentando falar. Todo esse assunto aqui que eu tô falando, eu tratei em terapia nessa semana. Então, é um assunto que eu ainda tô elaborando, que eu ainda tô, enfim, digerindo de alguma forma. Mas eu decidi compartilhar. E eu não sei até que ponto isso é bom. Até onde vai a minha privacidade enquanto pessoa, quando se encontra com a minha liberdade artística. Eu acredito que todo artista, que toda pessoa que cria arte, de alguma forma, não tem privacidade, porque seus sentimentos se tornam públicos, seus medos se tornam públicos, seus pensamentos se tornam públicos através de suas obras. E muita gente se esconde, entre aspas, atrás da ficção. Mas no final de contas, pra mim, eu acredito que toda obra é uma autoficção, por assim dizer. Porque toda ficção começa a partir de algo real da vida do seu autor. Por isso que eu não acredito muito nessa ideia de separar o artista de sua arte. Por isso que eu não consigo mais consumir algo de Pablo Picasso, não consigo mais consumir algo de Kevin Spacey, não consigo consumir algo, enfim, de pessoas que eu considerava artistas massa, mas que com o tempo eu descobri ou eu soube. Tô falando eu porque, enfim, individual, mas porque o mundo soube que enquanto pessoa, esse ser era um ser ruim, era uma pessoa má, sabe? E que causou dores a outras pessoas. Então tem isso assim, até onde vai a minha privacidade e até onde vai a minha liberdade artística. Eu acredito que eu ainda tô tentando encontrar o melhor equilíbrio nisso. Recentemente também foi ao ar em algum episódio do Dias Comuns, mas eu escrevi na minha caneta a data que eu comprei e a hora que eu comecei a usar ela. Justamente muito por essa ideia de guardar as informações. Eu sempre tive a curiosidade de quanto tempo dura uma caneta Bic, mas eu nunca tive a ideia de quando eu comprei, até porque eu não lembro, exceto nessa ocasião, eu não lembro de ter comprado uma caneta Bic. Todas as canetas Bic que eu usei
Eu acredito que essa tenha sido a minha primeira caneta Bic que eu tenha comprado. E que eu vou usar do começo ao fim, só pra mim. Se eu não perder ou se a Meline não levar pro trabalho e aí, enfim, tornar a caneta de domínio público, por assim dizer. E aproveitando o gancho que eu tô falando dos dias comuns e ainda também pensando nesse lance de aonde eu guardo essas memórias, vou fazer um paralelo em relação ao meu avô. Meu avô tem 85 anos e sempre que a gente tá passando por uma rua aqui de Recife, ele conta da época que ele era jovem, adolescente, sei lá, jogava pelo clube ferroviário de futebol. Ele sai falando todos os nomes dos caras que jogavam com ele. Ele fala de quando dormia na concentração, do que comia e de como era bom. Enfim, ele também gosta de falar sobre o tempo dele no exército, o tempo que ele serviu. Ele fala sobre o sargento que gostava dele, enfim. Meu avô tem muita memória, assim como qualquer outra pessoa que tem 85 anos ou mais. É um tanto quanto nostálgico também, assim como toda pessoa que tem 85 anos. O meu avô gosta de vez em quando de pegar o álbum de casamento dele com a minha avó e gosta de rever as fotos e ficar contando e lembrando. Minha avó morreu em 2014 e esse ano vai fazer 10 anos agora em outubro. É louco essa relação do meu avô com as memórias, porque meu avô não é uma pessoa de desabafar. Então eu fico pensando assim, como meu avô guarda as memórias dele, sabe? Em comparação comigo. Porque se eu abrir meu Instagram, vai ter minhas memórias lá. Se eu entro aqui nesse canal no YouTube, vai ter minhas memórias lá em formato de vídeos. Só que por outro lado não. Seja através das fotos que eu compartilho no Instagram, seja através dos vídeos que eu compartilho aqui no YouTube ou no Instagram também, algo fica no meio entre a memória do que de fato aconteceu, o registro real da coisa, com de novo a minha liberdade artística. Porque eu simplesmente não só transmito em tempo real o que aconteceu com os meus dias e o que aconteceu nos meus dias. Eu edito. Eu escolho a melhor parte do meu dia para mostrar. Eu escolho a melhor música que vai proporcionar certo sentimento através dessa seleção dos melhores momentos pensado cinematograficamente para funcionar numa peça artística. Então, não sei se o Dias Comuns de fato documenta a minha vida ou é só uma tentativa da minha voz artística ser liberada pro mundo. E não sei até onde isso me preocupa. Porque eu fico pensando, bom, se eu não tô conseguindo passar fielmente os meus dias através dessas peças artísticas, então não tô sendo honesto comigo o suficiente. Se eu não tô sendo honesto comigo o suficiente, eu não tô sendo honesto com vocês, minha audiência. Só que por outro lado, eu acredito que eu não tenho a responsabilidade em primeiro lugar com vocês, eu tenho comigo. Eu sou o responsável pela minha criação. Eu não sou responsável por como vocês que me assistem, que me consomem, vão receber o que eu crio, sabe? Eu não tenho controle algum sobre isso. Eu tento fazer o meu melhor, da forma mais honesta possível, e espero que vocês recebam isso da forma mais honesta possível também. Mas eu não tenho controle sobre isso. E acredito que isso não deve ser uma preocupação para quem cria. Quem cria não deve ter a preocupação de como sua audiência vai receber as suas criações. A única preocupação de quem cria é de criar. Só isso. A câmera acabou de morrer. O YouTube para mim ainda não se tornou um álbum de fotos como é pro meu avô. O álbum de fotos do casamento dele. O álbum de fotos que tem a infância dele, que tem fotos do pai, da mãe. Mas eu me pego pensando como meus filhos vão assistir esses vídeos, sabe? O que é que eles vão pensar do pai e da mãe deles quando jovens, sabe? O que é que eles vão pensar dessa casa aqui? O que é que eles vão pensar dos meus pensamentos, das coisas que eu acredito que eu falo aqui nos vídeos? Enfim, talvez pro meu filho ou pra minha filha, esse canal aqui sirva como um álbum de foto. Acho que foi em 2011 por aí. Assisti um filme de
Gaspar Noé que se chama Irreversível. E nesse filme tem uma frase que me acompanha praticamente diariamente desde então, que é: o tempo destrói tudo. Sempre que eu penso nessa frase eu chego a uma conclusão diferente, mas que no final das contas acaba indo pro meu primeiro entendimento acerca dela. Tudo vai passar. Sejam os momentos bons, os momentos ruins. Tudo vai passar. Porque o tempo destrói tudo. O tempo destrói os momentos bons, o tempo destrói os momentos ruins. O tempo destrói tudo. Há certo conforto nessa frase, muito embora a palavra destruição, o termo destruição, seja forte. Mas se a gente pensa direitinho, não é, sabe? É de fato uma dádiva. O tempo destrói tudo, é uma dádiva, porque isso permite que a gente avance. Isso permite que a gente experimente coisas novas, que a gente viva coisas novas, que a gente, enfim, que a gente progrida. Tem um texto bíblico que fala sobre o tempo e que eu linko muito com essa frase de Gaspar Noé. Tá lá em Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se do abraço, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O tempo destrói tudo, porque tudo tem seu tempo. As memórias têm data de validade, os momentos têm data de validade, a vida tem data de validade, os relacionamentos têm data de validade, tudo tem sua validade porque tudo tem seu tempo. É isso, eu fico por aqui. A gente se vê no próximo episódio.